Pronto, agora estamos ao vivo no Instagram da EletroID também. Pessoal que estiver entrando na página pessoal, né? Nós estamos aqui ao vivo e hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento de conteúdo para redes sociais. Trouxe algumas dicas, alguns passos bem rápidos também para falar sobre isso. E para quem não me conhece, meu nome é Eric, né? Trabalho aqui nesse montoeiro de informações que é a EletroID, o qual tem uma equipe maravilhosa aí, a Andresa inclusive entrou. E nós trabalhamos com a gestão de conteúdo para redes sociais na sua maior parte, mas também trabalhamos com gestão de conteúdo para blogs, sites e outros afins, né? Qual que é o objetivo hoje dessa live então? É dar alguns insights, dar alguns macetes, algumas dicas de planejamento de conteúdo. O formato dessa live está sendo meio que em um formato de aulão, né? Porque nós temos também um segundo objetivo, que além da própria live ela vai ficar gravada. Então se você está assistindo a gravação e você que está assistindo ao vivo ou estão assistindo a gravação, vai haver talvez esse momento de uma interação ou outra, mas eu vou tentar fazer num formato que tenha um momento expositivo, que ele vai ser mais sequencial para a gente poder ter tempo de expor todo o assunto. Vai ter um momento bônus, onde eu vou trazer alguns outros assuntos extras para esse sentido da produção de conteúdo. A gente vai ter um momento tirar dúvidas aí ao final. E vai ter um momento pós-live, que é onde eu vou tentar fazer de tudo para disponibilizar essa gravação para quem quiser depois reassistir, consultar, quem não pôde, enfim, tá aqui no momento ao vivo, algumas pessoas já tinham me dito isso. E ainda tem um segundo momento aí no pós-live, que é justamente o momento de interação, que eu peço para vocês desde então que anotem as dúvidas, que a gente vai ter um momento para tirar dúvida aqui agora, e a gente pode continuar o nosso bate-papo no Instagram, no WhatsApp, eu deixo tudo aí tranquilamente para vocês estarem interagindo, né? Muito bem, eu vou colocar aqui o tema nos comentários apenas por uma questão de norte, né? Planejamento de conteúdo, estamos falando sobre isso hoje. E prontinho, tá aqui afixado. E sem muita demora, que tem bastante coisa pra gente falar, vamos pra frente, beleza? Antes de entrar na questão do planejamento de conteúdo, uma coisa bastante interessante da gente observar é a questão da transformação digital. Nós temos, né, inclusive uma palestra inteira sobre isso, na verdade é um workshop que fala sobre transformação digital, mas eu vou trazer só alguns pontos que eu acho interessante a gente colocar antes de partir efetivamente para os conteúdos. Por exemplo, a transformação digital, ela não é um tipo de transformação que depende necessariamente de ferramentas e de aplicativos. Então, quando a gente fala transformação digital, não vamos pensar só de forma técnica e tecnológica e revolucionária. A transformação digital está mais atrelada ao comportamento das pessoas e à mentalidade delas do que qualquer outro tipo de tecnologia mais técnica, por assim dizer. Por que isso? Porque o nosso perfil de consumo ele mudou substancialmente, né? As compras pela internet aumentaram muito. E aí eu trouxe aqui até alguns dados para iniciar o assunto. Por que as pessoas estão investindo e precisam cada vez mais investir em marketing digital? O que a gente trouxe de estatística é bem pontual, são só 3 pontos que ele coloca assim: 60% dos usuários, eu acredito que agora essa estatística já mudou bastante, mas 60% dos usuários, dos consumidores digitais, eles descobrem novos produtos pela internet, sobretudo pela rede social, porque viu algum amigo postando, porque segue alguma página, coisas desse tipo. Um outro ponto é que 80% desses usuários que estão na rede social, eles seguem uma empresa. Então, se você que está assistindo tem um negócio, tem uma empresa ou está iniciando, vai começar a formalizar, tenha em mente que 80% dos usuários eles vão sim procurar uma empresa talvez no seu segmento e ele tem que te achar, né? E outro dado aqui para fechar essa primeira parte é que 1/3 dos stories mais visualizados são de empresas. É muito, porque se você for ver a quantidade de digital influencers ou pessoas mesmo, pessoas físicas que têm
esse acesso à rede social e produz conteúdo e lança conteúdo, comparado ao de empresa, 1/3 de stories é bastante informação vista pelas empresas. Então, quando a gente trata da transformação digital, a gente tem que levar em consideração isso, o comportamento do consumidor, que ele mudou, ele está comprando mais na internet, ele consome mais informação online. O pensamento colaborativo, principalmente, então, hoje mais do que nunca, né, devido a esse momento que a gente está passando, da pandemia, do coronavírus e tal, você está percebendo que o pensamento colaborativo e o senso também de compartilhamento, ele está muito maior do que antes, né? E isso faz parte do processo de transformação. Outra coisa interessante é a gente fixar nosso pensamento em que nós estamos vivendo numa era de menos posse, ou seja, eu tenho menos coisas e eu tenho mais acesso. Então, um exemplo disso, sei lá, a gente tem a Netflix. A Netflix, por exemplo, você não tem um filme, você pode baixar o filme, você tem essa possibilidade, mas você não precisa baixar. O Spotify, você pode baixar, mas você também não precisa baixar. Por quê? Porque você tem acesso àquilo. Então, quem foi da época aí de baixar músicas MP3 aí, sabe que era uma época muito complicada, né, para poder a gente ultrapassar aí esse momento de fazer download e de ter posse das coisas. Hoje a gente tem mais acesso, então isso é um ponto importante. E por último eu separei aqui o porquê que a gente faz, né, esse porquê que a gente tem que pensar nas nossas decisões, elas são muito mais emocionais. E a gente gosta de justificar as nossas decisões de forma racional. Então, quantos de vocês, né, que estão assistindo, seja ao vivo ou seja na gravação, quantos de vocês já não passaram por esse momento de comprar ali naquele impulso devido ao fator emocional, ao gatilho que despertou e depois você pensar, poxa, eu poderia ter ponderado ou esperado um pouquinho, ou quando alguém te coloca na parede e fala, poxa, você comprou, e aí você vai querer justificar essa compra de forma racional, você vai achar 1001 motivos para justificar o porquê que você comprou. Então, dito isso, passando essa primeira parte da transformação digital, é que a gente agora sim pode entrar na questão de planejamento de conteúdo, para que a gente entenda por que a gente tem que fazer planejamento de conteúdo. E em alguns momentos tem umas exceções de você criar conteúdos mais espontâneos, que eu vou pontuar aqui. Mas por que é importante a gente ter planejamento de conteúdo e consistência naquilo que a gente faz, né? Beleza? Então vocês estão preparados aí? Tem bastante informação. Para quem entrou depois ou para quem começou a assistir aí, nós vamos ter mais ou menos uma sequência de aulão, né? Eu quero salientar aqui que esse momento desse aulão gratuito do planejamento de conteúdo, ele também tem uma causa solidária. Eu gostaria de sinalizar para vocês que no link do nosso Instagram tem lá uma referência ao VacaMe, né, que é o Vaquinha, e dentro desse link da Vaquinha a gente está arrecadando fundos para poder ajudar o albergue nosso lar. Então, esse aulão também tem esse intuito de divulgar essa campanha e eu vou deixar o link disponível para vocês, tá certo? Então, o nosso formato aqui vai ter esse momento que agora, nesse primeiro momento, ele é totalmente expositivo. Vou tentar colocar todas as informações de forma que vocês possam estar anotando, possam estar compreendendo. Vai ter um momento bônus aí dessa nossa conversa aqui agora e vamos partir para um momento tira dúvidas, isso nesse espaço de tempo. Pós-live, eu pretendo disponibilizar essa gravação para a gente poder depois continuar gerando interação e quem tiver dúvida, quem quiser alongar nosso bate-papo, também pode ficar à vontade, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de planejamento, uma das primeiras coisas que muita gente esquece e que é super importante é a seguinte pergunta: você conhece o seu negócio, a sua marca, o que você faz? Você realmente conhece? Você já parou para fazer, por exemplo, uma análise SWOT ou uma análise do 5W2H, que você vai ver ali todos os pontos daquilo que você oferece, seja uma loja física, seja prestador de serviços, profissional liberal, uma empresa, não importa. É importante você ter bem definido o que você oferece e por que você oferece aquilo, que tipo de problema você está resolvendo do seu cliente, porque com isso em mente você consegue ter objetivos claros, você consegue ter as suas metas bem definidas, e eu sei que pode parecer um tanto quanto genérico essa tratativa de falar de meta, objetivo, conhecer o negócio, mas você tem que botar no papel.
Tem coisas, gente, que não dá para fugir de papel, de anotação. Quando eu digo papel, pode ser no computador. Mas você tem que anotar, porque quando você anota e você visualiza, você faz a leitura de fora, você às vezes tem uma visão do tipo de profissão que você tem, de negócio que você tem, que talvez você não teria se você não tivesse saído dali do processo interno. Então, o primeiro ponto para a gente fazer planejamento de conteúdo é a gente conhecer o nosso negócio, certo? O segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui, que também é bastante óbvio, mas é muito importante, é o conhecimento do seu público. E a gente fala de público-alvo, da sua audiência, que é um pouquinho mais amplo, mas a gente também tem falado muito da persona, que é como se você definisse as características daquele potencial cliente seu. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma amiga minha que está assistindo aí, provavelmente Carla, que ela presta serviço aí, design de sobrancelhas. Então ela, melhor do que ninguém, vai me dizer mais ou menos qual é o perfil de cliente dela. Então ela vai saber qual é a faixa etária dessa pessoa. E aí eu não estou falando de período de faixa etária, eu quero dizer assim, olha, se fosse para tirar uma média, quantos anos tem a sua cliente? Pode ser que tenha uma cliente de 25, de 28, de 27, de 29. Então, quando você tira uma média, você fala assim, tá bom, minha cliente tem 27 anos de idade, né? E aí, o que ela faz da vida? Ou qual é a faixa de renda aproximada dessa pessoa? Isso influencia bastante. Onde é que essa pessoa mora? É o bairro, eu atendo por bairro, então provavelmente ela está ali nos arredores. Enfim, que tipo de coisa ela gosta? Quando você começar a traçar esse perfil, e você tem que ter uma forma de pesquisar isso junto ao seu cliente, você vai começar a definir uma persona. Por que essa persona vai ser importante, gente, na produção de conteúdo? Faça um desenho dela, inclusive. Vamos supor que o seu perfil de público aí seja mulher liberal profissional de 27 anos, com a renda entre R$ 1.500 e R$ 2.000, que mora no bairro X da cidade tal e que gosta de sair aos finais de semana, ela não é casada, ela não tem filho. Isso é uma persona, né? Então desenha ela, faz um cartaz e cola na sua parede. Toda vez que você for produzir conteúdo, você olha para ela e fala, isso aqui é para você, né? Ou seja, esse conteúdo que eu vou produzir, aquele tipo de pessoa que eu desenhei, é o tipo de pessoa que eu tenho que usar as palavras certas, as imagens certas para despertar o interesse dela, certo? Ponto 2, esse daí. Ponto 3, que aí é um pouquinho mais amplo, é quando a gente, por exemplo, fala dos temas e dos tópicos que você vai abordar na sua página. Eu vou produzir conteúdo, Eric, mas minha dificuldade é o que eu vou escrever, o que eu vou postar, o que eu vou divulgar. Se você conhece bem o seu negócio, se você desenhou a sua persona e agora a gente vai escolher temas e tópicos, você vai ver que vai ficar muito mais fácil quando você estiver nesse terceiro ponto. Mas enfim, uma coisa que ajuda bastante a você definir tema é você fazer pesquisas e ter referências. Então, se você conhece uma outra designer de sobrancelhas que também produz conteúdo e você gosta, você tem ali como uma referência, você gosta do conteúdo dela, você consome, comece a observar que tipo de conteúdo ela faz e como que ela faz. Não quer dizer que você vai copiar, né? Mas você pode pegar a essência da ideia e traduzir para a sua linguagem, até porque, de repente, essa sua referência atende uma persona que às vezes é diferente da sua. Talvez a classe social, talvez a faixa etária daquela outra pessoa é diferente. Então você não pode copiar o conteúdo dela. Mas para você achar esses temas, esses tópicos, esses assuntos, você pode sim fazer isso. Agora, importante, você tem que ter em mente o seguinte, não importa qual o tema e o tópico que você escolha, você tem que prezar pela qualidade do seu conteúdo. Então, se não planejou conteúdo e não tem nada, às vezes é até melhor você não postar, você deixar de veicular, do que você ficar só enchendo linguiça ali, sabe? Isso é bem importante mesmo. Então, pense nesse sentido na hora que você for produzir conteúdo. Eu vou, na parte bônus aqui, eu vou trazer vários exemplos de conteúdos que vocês podem fazer, certo? E isso é para quem ficar até mais um pouquinho no final do vídeo aí, para vocês pegarem essa dica. Mas vamos lá para o ponto 4, que é outra coisa extremamente importante. Formato e adaptação do seu conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que personalizar o conteúdo que você oferece. Então, como é que eu personalizo? Como é que eu paro para prestar atenção no meu formato de conteúdo? Vamos lá. Você vai postar onde? É no Facebook? É no Instagram?
É no Stories do Instagram? É no feed do Instagram? É um álbumzinho, um carrossel? Ou é um link que você vai jogar no Facebook? Você vai compartilhar em grupos? Você vai fazer um conteúdo para um blog? Você vai gerar conteúdo para você compartilhar em listas de WhatsApp? Botar no status? Não, eu quero fazer um vídeo para YouTube, eu quero criar uma página. Então, vocês percebem, eu quero fazer um podcast. Então, vocês percebem que criar conteúdo e definir o tema não é tudo ainda. Aí você tem que pensar nos formatos desse conteúdo também. Então, de repente a gente cria um conteúdo assim, mas que se eu for querer veicular em Stories, ele tem que vir no formato de Stories. Se ele for para o Facebook, se eu tiver um site, eu vou linkar ele no site. Mas como é que eu vou puxar do site? Eu crio então um artigo no blog. E se eu quiser também interagir em questões de vídeo, eu tenho o IGTV hoje que eu posso fazer uma filmagem um pouco mais longa. Mas se não, eu posso migrar para o YouTube. Então vocês percebem que não é tão fácil você adaptar, mas também não é difícil você saber o que você tem que fazer. Nesses casos, gente, é mais uma questão de tempo e dedicação e um pouquinho de estudo para você definir os seus formatos, né? Em outras situações, quando você não tem esse tempo, dedicação, afinidade com as ferramentas, aí não tem jeito, você vai ter que acabar procurando terceirizar, contratar um freelancer, contratar uma agência, ou se a sua empresa for grande, até contratar uma pessoa para estar atuando só com essa parte de produção multimídia e marketing digital para você. Tudo vai depender das suas contas, daquilo que você está disposto a investir de dinheiro e de tempo para fazer as coisas acontecerem, beleza? Então falamos do ponto 1, 2, 3, 4 e agora o ponto 5, que é uma coisa que muita gente pergunta, Eric, com que frequência eu posto? Né? Com quantos posts eu devo ter? Gente, é muito relativo. A gente segue muitas páginas, referências na área de rede social e eu vejo que a grande maioria fala assim, olha, você tem que postar todo dia se possível, até mais de uma vez por dia. É necessário isso? Eu falo, olha, necessário talvez não seja. É interessante, se você conseguir ter conteúdo, mas lembra do ponto 3, que é valor de conteúdo, a geração de valor, qualidade. Então, se você conseguir ter conteúdo sempre de qualidade, para você todo dia estar soltando conteúdo novo, que faça sentido para seus seguidores, que o seu cliente potencial vai gostar de consumir aquele conteúdo, aí eu vou te dizer, sim, poste todo dia, até mais de uma vez se você puder. Mas lembra também dos formatos. Então, se eu estou postando no meu feed, eu posso postar no meu stories, eu posso abrir uma caixinha de perguntas, eu posso fazer uma enquete, enfim, eu posso fazer uma live, igual nós estamos fazendo aqui, eu posso gravar um vídeo no GTV, você pode fazer tudo. Só que contanto que tenha planejamento, coerência, para o seu conteúdo não ficar vago e a pessoa acabar deixando de seguir você ou perdendo um pouco aquela confiança, aquela credibilidade, que ela vai perceber que você está mais preocupado com quantidade de conteúdo do que a qualidade dele. Então esse quinto ponto de alocar o conteúdo e a frequência do conteúdo, ele é muito importante. E os horários, Eric? A frequência e questão de horário. Sim, existem ferramentas que você pode, o próprio Instagram, para quem tem a conta comercial já deve ter olhado, se não tem outros aplicativos aí terceiros que geram relatórios para vocês. E esses relatórios, eles trazem os melhores stories que você já fez, os melhores horários que você postou por níveis de engajamento, o melhor formato, olha, faça mais carrossel e não, faça mais vídeo. De acordo com os conteúdos que você vai produzindo, você tem formas de saber o que está dando mais certo. Então, tem um segredo nisso daí? Não tem um segredo. O que tem é planejamento, frequência, teste e análise. Então depois que você lançou vários conteúdos, você vai ter que analisar depois e ver, poxa, isso aqui deu certo, eu vou repetir, vou fazer outro igual, etc, por aí. Então, cuidado com essa questão de quantidade e qualidade de geração de conteúdo, né? Ponto 6 é um dos meus preferidos e é um dos mais importantes, eu acredito, é a questão de calendário e cronograma. É um dos meus preferidos, mas é um dos que as pessoas gostam menos de lidar, porque envolve você sentar, escrever, fazer toda essa análise teórica primeiro, para você se embasar e aí sim você escrever de onde eu tirei o conteúdo, o que eu fiz para isso acontecer, quem é o meu público, onde é que eu vou veicular isso, quais são os formatos,
eu vou usar o formato vou distribuir em todas as minhas redes sociais, eu vou ficar só no Instagram, enfim. Essa parte de calendário e cronograma, você tem que fazer pesquisa para você definir esses pontos. Você tem que distribuir nas suas datas, ou seja, criar uma espécie de linha editorial, mas tem que ser uma distribuição e criação de linha editorial que tenha coerência. Porque não adianta você jogar um negócio hoje e falar que no próximo a pessoa vai acompanhar e no próximo você falar de um negócio que não tem nada a ver, né? Ou então a questão da coerência é importante, porque se você trabalha, por exemplo, eu vendo perfumes, aí a pessoa chega lá e eu estou falando do meu cachorrinho, eu estou falando de novo do meu cachorro, aí ela chega lá e eu de novo falo do meu cachorro, nada contra o cachorro, gente, adoro cachorrinho, mas ali não é o lugar talvez de você estar focando naquele tipo de conteúdo. Então, se tiver um cliente, vamos lá, né? Vamos supor, se tiver um cliente que não gosta de cachorro e ele está seguindo você, vai saber, né, o que passa nas cabeças das pessoas, ela pode deixar de seguir você, porque ela queria saber sobre perfumes, lançamentos, dicas de fragrância, a questão da aplicação, a pele, enfim, um perfume para cada ocasião, ela quer saber isso. Só que ela entra na sua página, aí você está postando frase motivacional com várias citações, aí você está botando várias datas comemorativas, aí você está usando muito da sua vida pessoal. Data comemorativa, por exemplo, é ótimo para engajamento, mas não muitas, né? Escolha aquelas datas que sejam de alcance nacional, de relevância nacional ou de relevância para a área que você atua, né? Então, se eu não sou médico, eu falo de marketing digital, a não ser que eu queira fazer uma homenagem ao médico, eu posso fazer. É como eu disse antes aqui no outro tema, você pode criar quantos conteúdos você quiser, quantas vezes por dia você quiser, contanto que você faça menção e que ele tenha coerência. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na agência nós temos clientes da área da saúde. Então, se for um dia do médico, um dia do nutricionista, um dia do psicólogo, faz sentido se a gente quiser comemorar e homenageá-los, porque a gente está direcionando ao cliente nosso. Mas se eu não tivesse nenhum cliente da área da saúde, eu tá ali postando coisas muito sobre médico e tal, o cara falava, não entendi, né? Mas é claro, gente, aqui é só um exemplo. Poderia ser com qualquer outro segmento, poderia ser da área de engenharia, da área de direito. Só estou dando exemplos para vocês entenderem que é importante ter coerência. Então, assim, já puxando um pouquinho do bônus que eu ia colocar lá no final, mas eu vou puxar agora. Quem não utilizou, passem a utilizar o Google Agenda ou qualquer outro tipo de agenda que vocês tiverem, que você consiga sincronizar no celular, no computador, enfim, porque você, quando tiver um insight, você joga ali na agenda, já planeja para o dia tal. Quando você estiver no computador com mais tempo, você já senta ali e começa a desenvolver aquele conteúdo, para quando você sentar para fazer a parte visual em si, né, ou direcionar para alguém fazer, sua linha já está ali feita. Então é muito menos trabalhoso quando você elabora o seu planejamento com antecedência, beleza? E outra coisa que é o momento, né? Ainda falando de calendário, o momento. Às vezes a gente programa um calendário, mas, por exemplo, aconteceu bastante com os clientes nossos da gente ter um planejamento X. E aí, quando veio essa questão do isolamento, a gente teve que mudar praticamente 90% do tipo de planejamento. Por quê? Porque não se adequava mais estar falando do que a gente iria falar. Então, a gente começa a olhar o momento, a atualidade e trazer conteúdo para essa atualidade, para poder fazer sentido e você entrar em harmonia com o resto do mundo, né? Digamos assim. Mas vamos lá, sexto ponto foi esse daí. Sétimo ponto, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão de métricas e análise. Eu não vou entrar muito em um assunto técnico, mas essa questão de métricas e análise, o próprio Instagram também oferece, o Facebook oferece algumas métricas já básicas, mas as métricas não são apenas relatórios rebuscados, não. Você também pode ter uma métrica, colher um feedback através da reação do público. Então, quando você produziu um conteúdo, gerou ali uma sequência de stories, lançou uma enquete, uma caixinha de perguntas, seja lá o que for, depois você tem como voltar e perguntar para o pessoal, e aí, o que vocês acharam? O que vocês querem ver por aqui? O que mais vocês gostam de ver sobre isso? Gostaram desse tema? Isso já é métrica, já é análise também, né? Agora, se você tiver a possibilidade de ter um terceirizado, ou contratar alguém, ou uma ferramenta que gere um relatório para você olhar números, aí também vale a pena. Eu acho que é interessante pensar nessa possibilidade. Pouca gente analisa, então por isso que a gente gosta de colocar esse ponto como um dos importantes, beleza?
E um outro ponto que eu separei aqui, para fechar essa primeira parte, é a questão da distribuição. Como é que a gente fala de distribuição? A gente quer dizer assim, promover o seu conteúdo ou criar anúncios com o seu conteúdo. Não estou dizendo que você vai criar uma página e só anunciar, só botar venda, venda, venda. A não ser que seu público goste de só ver produtos e vendas. Aí faz sentido, continue fazendo. Mas o que adianta às vezes a gente produzir um conteúdo? Tem esse trabalho todo, né? Pô, tudo isso que Eric está falando, tem uma sequência enorme de coisas para produzir um conteúdo. Exatamente. Que você vai replicar em vários depois. Mas o que adianta você ter esse trabalhão todo, produzir um conteúdo que vai sair ótimo, se você não distribui, se você não tem capacidade de alcance, né? De ampliar alcance. Aí entram os investimentos em anúncios, que é o Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, seja lá o que for, seja qual plataforma for, ou até mesmo criar as suas listas de clientes, seus grupos, entrar em grupos de Facebook, grupos de venda, lista de transmissão, claro, lista de e-mail, né? Claro, com a devida preocupação em não estar divulgando, não estar fazendo spam, né? Mas você pode sim, você tem que pensar na distribuição. Então eu criei aquele conteúdo, ele ficou maravilhoso. E agora o que eu faço com ele? Se você não tiver essas listas criadas, não tem jeito, você tem que investir em anúncio. E aí muita gente cria aquela certa ilusão de que o Facebook e o Instagram, eles são gratuitos para quem tem negócio. Eles são gratuitos, você cria uma conta gratuita e tal. Mas para você atuar de verdade neles, não tá, mas hoje em dia está longe de ser gratuito, né? Então aquele alcance orgânico, né? Ou seja, alcance real, sem você precisar impulsionar nada, é mais complicado, né? Não são todas as páginas. Pensa aí em você. Você tem quantos seguidores? E você segue quantas páginas? E aquela página que você segue, que você gosta, tem quantos seguidores? Você acha mesmo que todo mundo recebe o conteúdo com a mesma frequência? Não. Então, isso vai depender do nível de engajamento que a pessoa tem com a sua página, para ela toda vez ver a sua página, ou das estratégias que você utiliza para anunciar, para escolher o público que tem interesse, né, semelhante ali ao segmento da sua página, ou pessoas que têm comportamentos iguais ao público que já segue você. E aí tem várias formas de você fazer anúncio. Isso é uma conversa de repente para uma outra live, um outro vídeo que a gente pode marcar e falar apenas sobre anúncios, né, que é um assunto bem amplo e bem relativo também. Mas é isso. Eu percorri toda essa trilha e no final eu tenho que distribuir. Então se preocupem também em fazer essa distribuição, em fazer essa formatação de anunciar, né? Beleza. Então essa primeira parte foi para deixar uma trilha aproximada do que a gente pode fazer na hora de produzir conteúdo, certo? Aí entra agora a segunda parte, que são coisas mais pontuais que eu trouxe para vocês aqui a nível de curiosidade e para ficar também de dicas aí de atuação, né? Por exemplo, ações que são essenciais para a rede social. Vamos falar do Instagram nesse caso, vamos dar um exemplo dele. Mas se aplica ao Facebook ou qualquer outra rede social. Você, por exemplo, primeira ação essencial é você definir o seu cartão de visita de forma bem atrativa e bem estratégica. Como é que eu quero dizer no cartão de visita nesse caso? Vamos falar de Instagram. O Instagram, qual é o cartão de visita dele? É a sua bio, né? Onde está ali seu nome, que você escreve, que você bota seu link, que você bota seus destaques, que você bota os botãozinhos de contato, telefone, e-mail, tal. E o seu cartão de visita continua existindo no seu feed, que é a parte da página. A gente usa o termo feed e stories para dizer que o feed é aquela parte estática da página e o stories é aquele que some em 24 horas, que depois você pode jogar nos destaques. Mas muita gente pergunta, eu vou postar no feed ou no stories? Se a gente voltar lá naqueles pontos, vocês vão ver que dependendo do público, do tipo de conteúdo e do formato de distribuição, pode valer a pena você deixar no feed, porque fica de vitrine, fica de cartão de visita, um conteúdo relevante, que não vai ter um prazo de validade assim tão breve. E podem ter conteúdos que não vale a pena você ali colocar no feed, a não ser que você coloque e depois tire, arquive, mas que depois, de repente, você pode estar colocando nos stories.
né, que é uma coisa mais rápida, mais interativa, a pessoa olha, se ela gostar ela vai, aí você deixa lá as referências para ela e ela vai continuar acompanhando aquilo que você tem para agregar de valor para ela. Então, ações essenciais. A primeira que eu coloquei aqui foi definir o seu cartão de visita, a sua bio, de forma atrativa, de forma estratégica. No Facebook também tem lá local para colocar telefone, colocar link. Gente, Facebook não morreu, certo? Vou fazer um parêntese aqui para isso. Ele está sendo subutilizado, inclusive, porque ele está com muita função bacana que pouca gente está sabendo explorar. De repente o seu público está lá e você não está conseguindo atingir uma quantidade de gente maior em rede social, porque você está desprezando a rede social que poderia estar te gerando mais resultado. Mas assim, esse parênteses foi só para dizer que o Facebook não morreu, tá? Então ele também tem lá na página comercial, que tem o perfil e tem a página, né? Você tem que criar uma página, linkar com o seu Instagram e configurar o gerenciador de anúncios. É assim que o negócio funciona, de uma forma bem resumidamente falando, né? Segunda ação essencial que a gente vai falar aqui, que a gente já colocou, é conteúdo de qualidade. Não se preocupe com a quantidade, necessariamente, mas com a qualidade daquilo que você vai colocar. Seja para anunciar o produto, o serviço, seja para dar uma dica para a pessoa, uma informação, enfim. Terceira ação essencial, use as hashtags ou as tags apenas, as marcações ou as hashtags, né, o joguinho da velha, de forma apropriada. Não precisa colocar 30, 40 hashtags, quer dizer, nem pode 40, acho que o limite hoje são 30, se eu não me engano. Use as hashtags que você acha que vão gerar uma identidade, um conceito junto à sua marca, ao seu negócio. No início, muita gente aconselhava usar várias hashtags porque atraía públicos de fora. Só que aí começou a acontecer o quê? Houve essa questão das automações, que a gente vai falar um pouquinho delas. Um pouquinho não, a gente vai falar bem rápido delas, porque não é algo que a gente vai focar aqui. Mas essas hashtags começaram a atrair muita gente de forma genérica. Então, se você bota lá uma hashtag que é perfume, beleza, eu vendo perfume, eu tenho lá na minha página, eu boto hashtag perfume, vou botar. Vitória da Conquista, vou botar minha cidade. Hashtag nome da minha loja, vou botar. Perfume feminino, vou colocar. Perfume masculino, tal, perfume infantil. Então, pode colocar aí entre 5, 7. Tem pessoas que falam, bota entre 3 e 6. Outras falam, bota entre 5 e 10. Eu acho que é muito relativo. Faça uma pesquisa de hashtags. Poste o seu conteúdo, coloque quantas hashtags você quiser e vai clicando em cada uma e veja o que aparece de pesquisa no Instagram com a hashtag que você utilizou. É uma ótima forma, por exemplo, de você ver se sua hashtag está muito genérica, se você está jogando o seu público de uma forma muito ampla, né, sem coerência, ou se você está acertando nas hashtags. Essa é a terceira ação essencial. Quarta ação é frequência e planejamento. A gente já falou disso e a gente vai repetir falando por que é essencial ter frequência e planejamento. Crie a sua linha editorial, crie a sua coerência de conteúdos, os tipos de conteúdos, os formatos de conteúdos, anote, coloque data, coloque prazo para você fazer, anote para onde vai aquele conteúdo, se é para o story, se é para o feed, se é para os dois, se vai ficar no destaque, se eu vou abrir a figurinha, você tem que anotar isso tudo. Se você fizer esse planejamento e ter frequência na distribuição do seu conteúdo, você vai sentir uma diferença bem interessante, não da noite para o dia, né? Fazer esse parêntese logo aqui antes que o pessoal pergunte em quanto tempo eu vou ter resultado. Depende muito, gente, depende do seu segmento, se ele é muito concorrido, depende de como você está fazendo anúncio, depende dessa sua frequência de conteúdo e da qualidade que eles estão saindo, tanto visualmente, quanto de organização de texto, quanto de hashtag, quanto da distribuição. Então, mas a frequência ela ajuda bastante, né? Quando a gente fala de frequência, não é todo dia, a todo momento, mas é você ter programado o que vai sair, quando que vai sair, para você também ter previsão e não ficar sempre criando conteúdo de forma afobada, digamos assim, né? Quinta ação essencial aqui que a gente vai colocar é interação com o público. Não esqueçam que a gente está falando de Instagram, Facebook, etc e tal, que são redes sociais. E uma rede social é feita por pessoas que interagem, que se relacionam, né? Então, quem acha que o marketing é vender, 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 anunciar, anunciar, não é. O princípio, na minha opinião aqui, humilde, o princípio do marketing é relacionamento. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que demonstrar interesse naquilo que elas querem consumir seu e demonstrar interesse em ajudar elas a resolver um problema ou um desejo ou saciar uma vontade, algo do tipo, dependendo do momento de compra dela. E não apenas demonstrar interesse em eu
eu quero vender para você, eu quero que você compre de mim. Não, olha, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar e pode contar comigo. Isso dá muito mais segurança você vender mais, né? A outra ação essencial, que é a última que eu anotei aqui por enquanto, é uma repetição do que eu já havia falado, que é promoção, anunciar corretamente. Não vou entrar muito em detalhes, que a gente já falou disso, mas é importante você ter anúncios que sejam efetivos e otimizados para cada público, né? De forma bem resumida falando, bem rapidamente, tem anúncios, gente, que você cria ali uma campanha, que é uma campanha só, que ela serve para dois públicos separados e que às vezes você tem 4, 5 anúncios do mesmo produto, que é com linguagens diferentes para públicos diferentes. E por que eu tenho que fazer então 5 anúncios diferentes? Porque nem todo mundo compra com os mesmos gatilhos de emoção, com as mesmas chamadas, nem todo mundo entende a mesma linguagem. Então, dá um trabalhozinho, sim, dá um trabalho, mas você tem que anunciar de forma correta, né? E é isso que as pessoas ainda estão tendo que aprender e aceitar que exista, né, essas possibilidades e que tem que ser feito, beleza? Então, parei aqui nessas questões das ações essenciais e vou abrir um parênteses que já é um bônus que eu trouxe aqui para vocês, para colocar para vocês boas práticas para vender melhor. São 5 pontos bem rápidos, então anota aí, ou depois você assiste o vídeo e anota com calma. Foco no bom atendimento. Não tem coisa pior do que o produto criar uma expectativa na propaganda toda, já conseguiu me convencer que eu vou comprar. Na hora que eu vou lá ser atendido, o vendedor não está compatível, ele não está em harmonia com o tipo de chamada que eu tive. Então foca, gente, no bom atendimento. Treinar vendedor, se você for o vendedor, se você for a linha de frente, você tem que treinar, né? Não é treinar só técnicas de persuasão e essas coisas não, gente. É treinar técnicas de inteligência emocional, de empatia, de leitura também das pessoas, porque as pessoas elas conversam de forma diferente. Existem pessoas mais quietas, mais expressivas, enfim, mais conversadeiras. Então, você criar essa empatia ajuda bastante. Foca no bom atendimento é o ponto 1. Ponto 2, pense um pouco além do preço. Pense também no valor que você está entregando para a pessoa. Então, isso custa X, mas isso para ela às vezes não é uma coisa que ela está quantificando em reais ou dólares, ou seja lá o que for. Ela está quantificando no que representa isso para a vida dela, na utilidade que isso vai ter, né? Seja emocionalmente ou tecnicamente, dependendo do que você está oferecendo. Se for um serviço, mesma coisa. As pessoas elas querem ver valor naquilo ali que elas estão contratando e não apenas preço. E esse é o desafio hoje da chamada venda consultiva, que não é a pessoa chegar, pedir o preço, você ter um orçamento lá e falar, toma, meu orçamento é esse aqui. Não, hoje não funciona mais assim, né? Para alguns segmentos até funciona, que é tabelado e tal, mas principalmente para o segmento de serviço, não funciona mais dessa forma muito direta. Então, não, calma aí, você quer saber os valores? Eu vou falar, mas o que você precisa? Qual a sua necessidade? Vamos conversar, ver se eu posso te ajudar. Isso é interessante, né? Então, foco no atendimento, agregue valor. Outra coisa, divulgue e teste em diferentes meios de comunicação. A gente está falando tanto de produção de conteúdo para rede social, mas a gente não pode esquecer que talvez o seu público, ele seja aquele público que consome também do panfleto, ou aquele cara que gosta de ouvir rádio, ou aquela pessoa que gosta, fala assim, pô, você tem um cartão, me dá o seu cartão de visita? Então você tem que fazer esses testes, né? Por exemplo, para o nosso segmento, o cartãozinho de visita físico mesmo, ele funciona com uma beleza. Por quê? Porque a gente vai muito em evento, a gente ministra muito curso, palestra, participa dessas ações e lá na hora sempre tem alguém que fala, poxa, gostei do que você falou, gostei da abordagem de vocês, poxa, você tem um cartão aí? Claro que hoje em dia as pessoas são mais diretas, elas falam assim, me passa aí seu WhatsApp, né? Mas alguns falam, me dá um cartão, você toma. Às vezes, eu mesmo tenho aqui cartão, né? Eu fiz uma tiragem de 1000 cartões há 2 anos atrás. Eu olhando, parece que tem 1000 ainda, mas eu usei já alguns, né? Mas eu tenho. Por quê? Porque eu sempre ando ali com alguns no bolso, a pessoa que gosta do cartão, ela vai receber um cartão meu, beleza? Então o terceiro ponto é esse, de divulgar e testar em diferentes meios de comunicação, né? Não só no digital. Então, quarto ponto, ofereça diversos meios de pagamento. Isso é bacana, hoje em dia você tem que dar a possibilidade para a pessoa. Ela fala assim, você passa cartão? Tem gente que ainda fala, ah não, por causa da taxa.
Ô, gente, faça um cálculo, contrate uma consultoria financeira se for o caso, reformula sua tabela de preço e embute aí a taxa ou divide, fica uma parte para você, uma parte para o cliente quando ele quiser pagar via cartão, mas não deixe de oferecer. Emite boleto? Tá, emito. Deposita, enfim, ofereça diversos meios de pagamento para você não ter problemas de não receber, porque a inadimplência ela é terrível, né? E o quinto ponto, que é extremamente importante, não pratique falsas promoções. Cuidado! Muito cuidado com o que você anuncia, principalmente na rede social, na era do print, né? Que é terrível. Então, cuidado com aquele tipo de anúncio que você faz. De repente, você criou um post, você impulsionou outro com um outro preço ou uma outra promessa. Quando a pessoa entra no seu site, ela vai ver ainda uma outra condição diferente. E quando ela chega no seu vendedor, no seu WhatsApp ou no seu inbox, você começa a conversar e ela tem uma impressão diferente. Então não tem como você dialogar de 5 formatos diferentes com a mesma pessoa, principalmente quando são promoções. Então, se você prometeu isso e de repente programou errado, o que você pode fazer é encerra a promoção. Quem chegou no prazo da promoção, você vai ter que atender para você não ser negativado socialmente, né? Para a pessoa não fazer ali sua imagem negativa, e depois você planeja novamente antes de fazer promoções. Então, boas práticas para vender melhor. Resumidamente, foca no atendimento, agrega valor àquilo que você está oferecendo, divulgue em diferentes meios de comunicação, seja digital ou não, ofereça diversos meios de pagamento para facilitar a escolha da pessoa e reduzir sua inadimplência, e não pratique falsas promoções, beleza? Então, esse parênteses aqui de boas práticas para vender já foi um dos nossos bônus e eu vou partir para um outro que eu prometi para vocês, chegando aqui quase no limite antes de eu abrir para eventuais perguntas. Eu vou colocar aqui os tipos de conteúdo, que muita gente pergunta, poxa, mas eu tenho dificuldade em gerar conteúdo, o que eu vou fazer de conteúdo, né? Me dá uma ideia. Tem várias e vocês podem me cobrar que eu posso mandar mais listinhas para vocês, né? Mas eu vou colocar alguns aqui. Você pode dar um conselho para a pessoa, você pode dar uma dica para ela, né? Ali dentro daquilo que você está vendendo, que você está oferecendo serviço. Então, existem muitos posts aí, muitos conteúdos, principalmente na área de serviço, na área de produto, que você ensina a pessoa a fazer alguma coisa, né? Você dá uma dica para ela, então dá um conselho, alguma coisa do tipo. Faça comparações. Cuidado só, pessoal da área da saúde, né, que essas comparações do antes e depois é um pouquinho complicado. Cada um deve consultar e ler o seu código de ética antes de fazer comparações de antes e depois, certo? Mas você pode fazer comparações do produto. Olha, eu vendo um limpador de não sei o que. Mostra como é que era antes e depois que você limpou, como é que ficou. Agora tem que ser real, né? Não pode ser a imagem de internet para a pessoa depois não falar, poxa, o meu não está ficando assim. Que aí já entra o conteúdo primeiro. Se é real, se limpa bem e o seu não está ficando assim, eu vou fazer um vídeo te ensinando como é que você vai limpar. Já é outro conteúdo. Opinião, né? Se você tem ali, presta serviço e apareceu uma novidade, lançou um novo produto, um novo serviço dentro daquilo que você trabalha e você quer emitir sua opinião, faça isso. É nesse momento que eu escolhi para falar de automação. Eric, aqueles robozinhos que interagem, curte e tal. Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. Rede social, o Instagram, Facebook, etc. Eles gostam de pessoas conversando com pessoas, não robozinhos. Então, o que está acontecendo? Muita gente perdeu milhares de seguidores porque compraram seguidores. E aí o Instagram começou a observar isso e falar, não quero, e começou a cortar e banir essas contas. E as pessoas que compram seguidores, compram curtidas, compram comentários, etc e tal, elas estão indo de contra as diretrizes da rede social, de forma que elas vão acabar sendo penalizadas. Então, por exemplo, se eu atuo com marketing digital na rede social e apareceu uma automação e muita gente me perguntando, eu posso usar isso como uma ideia de conteúdo. Gente, minha opinião é essa, não usem tal, mas cada um faz o que quer, não é assim? Outra ideia de conteúdo, notícia.
Se você está antenado no seu segmento, na sua atuação profissional, divulgue também aquilo que aparece de novidade, uma notícia, olha, novas funções do Instagram, olha, tal. Estou falando da minha área, mas cada um com a sua área, você consegue também fazer isso, né? Tire dúvidas comuns dos seus clientes, faça um mapeamento, o que sempre aparece na sua empresa, o que sempre as pessoas perguntam, sempre me perguntam como é que eu faço a aplicação deste produto de cabelo, assim. Então vai lá e faça um conteúdo, um vídeo, um post, um stories, um IGTV, qualquer coisa e tira a dúvida, que aí você já vai tirar a dúvida de um monte de gente. Quando alguém perguntar, você pega o vídeo, manda para ela e fala, curte lá, compartilha e tal, né? Outra ideia de conteúdo bacana é estudo de caso. Então se você tem referências na sua área que você fala, poxa, isso aqui é muito bacana, eu vou pegar isso e vou colocar na minha página, claro, com os devidos créditos e citações dessas empresas que você vai fazer estudo de caso, e isso pode engajar bastante, sua audiência pode curtir muito você estar falando de coisas que dão certo na sua área, né? Porque é a área de interesse delas também. Depoimento de clientes, que eu sei que é um pouco complicado para algumas pessoas fazer, porque alguns clientes não querem se expor, mas tenta, não custa nada se perguntar, né? Outra coisa, vídeos diversos, que a gente já falou, e eventos. Tente participar ou promover até eventos. Promova palestras, promova cursos, encontros, chega nos seus parceiros e reúne a galera, dá um treinamento, faz alguma coisa, ou capacite-se, principalmente isso. Vá atrás de capacitação, estudar nunca é demais. Então, tem alguma coisa ali do meu segmento e eu vou, nem que seja para outra cidade. Tem tanta gente que investe às vezes e gasta dinheiro com coisas mais assim supérfluas, por que não investir? Agora não, né, que a gente não está podendo viajar, mas quando puder, faça um curso que seja online, tem um curso online ao vivo, faça, emite certificado, você troca ideia, você faz network, isso é muito positivo para você depois reverter isso em conteúdo na sua página, né? Que seus clientes vão ver, poxa, essa pessoa não para, ela está sempre ali buscando, ou ministrando um conteúdo, um curso, uma palestra, ou tomando cursos também, né? Isso é bacana, essa troca, beleza? E aí, chegando aqui ao final, eu trouxe dicas para vocês fazerem engajamento, aumentar engajamento, que é o meu bônus, né? A dica para poder aumentar engajamento, que é o que muita gente busca na rede social. Já aviso de antemão que não tem um segredo, viu, gente? Aqui são dicas, são sugestões, mas vai muito da sua área, da sua página, do seu negócio e da sua frequência de realizar essas ações, certo? Então, como uma das primeiras dicas, eu tenho até um checklist, isso aqui a gente já fez até um post, eu posso mandar para vocês depois, coisas que você pode fazer na rede social que aumentam o seu engajamento. Vamos lá! Responda comentários e mensagens privadas, não deixe os comentários sem resposta, nem os inbox, né? Por mais que a pessoa bateu uma palminha, botou uma carinha, vai lá e bota a carinha também, só para você interagir e de repente pode virar uma conversa, né? Faça suas postagens com as descrições, o textinho que acompanha a sua imagem de forma apropriada para a pessoa olhar na imagem, sentir a vontade de ler, que tem gente que fala assim, ninguém lê não. As pessoas leem sim. O problema é que às vezes não está comunicado de uma forma visualmente clara e a pessoa perde o interesse de ler, ou a primeira frase já está mal escrita e ela perde o interesse. Mas responda os comentários, preste atenção na sua descrição, no seu textinho, né? Faça os stories de algo de repente antigo ou de algo novo e busque essa interação. O que vocês acharam? Bota a caixinha de pergunta. Gente, utiliza aqueles stickers não vou dizer sem critério, mas sem limite. Pode usar a caixinha, usa a enquete, usa isso. Vai testando, vê o que dá interação com o seu público, né? Comente nos posts de páginas do seu interesse. Se você segue aquela pessoa, aquela página de referência sua, vai lá. Você não curte, você não gosta do conteúdo dela, curte e comenta lá, porque de repente alguém vai ver seu comentário, puxa assunto, ou até a própria pessoa, né? Responde os stories da pessoa, cria essa interação, porque isso ajuda bastante as pessoas também te verem, né? Te enxergarem. Marque amigos, essa é outra dica, marque os amigos aí nas suas postagens, nos seus stories, amigos ou parceiros, né? Se você tem um salão de beleza e pegou um produto do parceiro tal, bota ele lá e marca o seu parceiro, pede para ele repostar. É uma busca incessante de interação. E isso tudo vai no diálogo e do nível de intimidade que você tem com as pessoas. Mas tenta fazer isso daí. Salve as postagens, quem nunca viu, né, aquele coisinho do salve. Comece a salvar as postagens que te chamam a atenção para você consultar futuramente e embasar seus conteúdos, né? E
pegue suas postagens também que você acha legal e manda pelo direct. Quando você vê o postzinho, tem aquela setinha, né, o coraçãozinho, o comentário, setinha. Vai naquela setinha e manda para o inbox dos seus amigos, tal, porque é um estímulo da pessoa voltar e ler o seu conteúdo. Algumas pessoas não vão fazer, mas paciência, você está tentando, né? E finalmente aqui, eu queria colocar dicas que servem tanto para vídeos quanto para stories, né? Que você pode fazer tantos vídeos nos stories ou vídeos separados com alguns desses temas aqui. Algumas coisas elas podem parecer um pouco repetitivas, mas é porque a gente está falando de formatos diferentes, por isso que os conteúdos acabam sendo utilizados, né? Por exemplo, estou falando de vídeo, eu posso fazer vídeo para o feed, para o stories, para deixar no destaque, para o Facebook, para o GTV, para o YouTube, é tudo vídeo, né? Mas então vamos lá, o que ajuda também no seu engajamento? Se você ainda não ouviu falar em storytelling, que nada mais é do que contação de história, pesquisa um pouco, estuda um pouco sobre isso e invista também nisso, que é o ato de você fazer uma postagem, produzir um conteúdo, seja um post, seja em texto, seja em carrossel, seja em vídeo, seja em stories, mas tente contar uma história, não coloque um negócio seco e deixa lá. Né? Tente colocar isso em uma sequência que você prenda a atenção da pessoa e envolva ela em uma narrativa. Isso é muito legal e é o que deu fama e sucesso à ferramenta de stories, porque os stories eles servem para contar histórias, né? Stories de histórias. Então ali é um lugar para você contar as suas histórias também. E pensa no seguinte, gente, isso é uma dica importante também. Humanize a sua empresa sempre que possível, né? Existem segmentos, claro que não é possível você fazer muito isso, mas como é que a gente fala de humanizar? Apareça na sua página ou crie alguém que apareça na sua página, por exemplo, e que sejam pessoas reais, gente de verdade, digamos assim, né? É importante você aparecer e as pessoas enxergarem que ali tem pessoas reais por trás daquilo tudo. Então tem que existir um equilíbrio entre o emocional e a humanização, o emocional não, perdão, o institucional e a humanização, né? Tem páginas que não vão poder humanizar e fazer muita coisa solta, tem que ser um negócio mais certinho, mais institucional, aí tudo bem. Mas ainda assim você pode eventualmente colocar foto da equipe, pedir para alguém fazer um vídeo ali, enfim, apareça, né? Tenham pessoas no seu negócio. Mostre os bastidores, isso também funciona bastante. Às vezes, se você puder, claro, mostrar os bastidores, onde é que você trabalha, com quem você está. Isso é bacana para a pessoa enxergar que fala, não, beleza, estou criando mais confiança ali naquela pessoa, é bem possível que eu compre dela, porque agora eu já conheço ela, conheço os bastidores, conheço a equipe, sei o local que ela trabalha, então você acaba, né, criando um vínculo mais emocional com sua audiência, com seu público. E lance promoções exclusivas para quem está te acompanhando. Quem é que está me acompanhando, Eric? O Stories é uma boa forma de você medir isso, porque se você vê aquelas visualizações de Stories e as pessoas geralmente não respondem, às vezes elas não estão no momento de responder, de interagir, mas se ela estiver interessada em comprar e você jogar no Stories e falar os primeiros 10 que responder essa caixinha eu vou dar um desconto X, aí você vai ver quem realmente vai estar interessado e quem realmente está valorizando o seu conteúdo. Então isso funciona bastante, né? E faça parcerias. Parcerias é excelente forma de você crescer junto com alguém que está afim de levar a sério, né? Então se você tem aquele parceiro do mesmo segmento ou de um segmento similar, mas que vai agregar no seu negócio, faça parcerias, faça stories, faça lives, troque posts, troque vídeos, enfim, é muito bacana isso daí. E finalmente aqui para acabar essa parte, estimule o UGC, que é o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo seu usuário, que é o que a gente já falou aqui. Pegue depoimento, pede para a sua audiência postar no Stories e marcar você e você reposta. Isso é conteúdo que o seu usuário, que o seu cliente, ele está produzindo, então você não está fazendo nada. É o melhor marketing, é o boca a boca. E o boca a boca de hoje em dia é um marcar, né? Me marca! Ah, olha, eu comprei essa caneta aqui, pai, marca a pessoa que vendeu a caneta, ela reposta e vira uma rede aí de compartilhamentos. Isso funciona muito. Quem quiser saber mais sobre esse UGC, né, o conteúdo gerado pelo usuário, saiu um post hoje na nossa página, está lá no nosso feed, pode dar uma conferida e ler mais.
E para finalizar aqui a minha conversa com vocês, eu estou quase chegando no meu limite de tempo. Eu também prometi que eu ia deixar um bônus aqui, mas a gente pode alongar essa conversa. Esse bônus tem a ver com aplicativos que vocês podem estar usando. Então, se vocês não conseguirem anotar agora, não tem problema, me perguntem que eu mando de novo, mas acho que vocês já devem ter pesquisado e estão cansados de ouvir, mas eu vou reforçar. Um aplicativo que a gente usa muito no celular é o Over e o InShot e o Trello, né? O Over, ele é primo do Canvas. O Canvas também é um aplicativo ótimo para você criar posts nas dimensões já corretas. Tem o Crello, né? Crello, que você também cria os posts e você também consegue animar essas postagens, é bem interessante. Então, Canvas, Over, Crello. O InShot, ele é um aplicativo para edição de vídeo e a versão paga dele, gente, que é vitalícia, é ótima, porque tira a logomarca, libera outras funções. Isso é uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui. Muita gente fala de aplicativos e quer os aplicativos gratuitos. Olha, se você quer fazer algo de forma amadora para se divertir, aí tudo bem. Baixa o aplicativo, todos esses que eu falei têm a versão gratuita e eles vão te servir muito bem. Agora, se você está pensando em nível mais profissional, você já não terceirizou, você já não quer contratar ninguém para poder fazer, por exemplo, ou não tem ninguém para fazer na sua empresa. Você quer aprender e quer usar o aplicativo e ainda quer que ele seja gratuito com todas as melhores funções? Não dá, né? Então, tenham em mente que algumas coisas vale a pena você pagar, vale a pena você assinar o acesso ou comprar aquele aplicativo para você personalizar, botar sua logomarca, ter mais funções disponíveis, capacidade de personalização. Então, Canvas, Over, Crello, InShot, todos eles têm versão gratuita e versão paga. O InShot é para vídeo, ele é ótimo, a gente utiliza bastante quando precisa fazer algumas edições mais rápidas e ele não perde muito essa questão da qualidade como o pessoal geralmente acha, né? E deixar uma outra sugestão aqui para você gerenciar tarefas e postagens é o Trello. Eu falei do Crello com letra C, agora é o Trello com letra T de tatu. O Trello é gerenciador de atividades, de tarefas, você pode anexar imagem, fazer comentário, compartilhar com alguém, a pessoa vem, dá uma opinião, enfim, vira uma sequência muito legal, um fluxo de atividades para você ter controle sobre o que está fazendo ou não, certo? Então, galera, mais ou menos isso que eu tinha para deixar aqui para vocês. Eu sei que é muita informação, por isso que eu estou tentando fazer de tudo assim que eu vou deixar isso gravado aqui, disponível, né? Eu queria que o tempo de perguntas fosse maior, mas eu estou achando que não vai dar tempo para responder muitas perguntas, senão a live daqui uns 4, 5 minutos ela vai encerrar, mas eu queria agradecer aqui a atenção, reforçar a campanha para ajudar o Albergue Nosso Lar. Tem um link na nossa bio que vai direcionar. Se você clicar no nosso link, vai ter uma partezinha lá, ajude o Albergue Nosso Lar. Se alguém tiver interesse em conhecer mais essa causa, eles tinham uma renda que vinha muito do aluguel do centro de convenções e agora pela diminuição dos eventos, acabou que eles não estão tendo essa renda, estão mais pelas doações e pelas ajudas. E esse link está lá disponível, quem puder contribuir, fique à vontade com qualquer valor. Eu acho que está até aí o final, se eu não me engano, até a metade de maio esse link vai estar disponível, até o dia 15, se eu não me engano. E observem lá, se puder dar essa força. E eu vou me colocar à disposição aqui, agradecer quem ficou aqui ao vivo até agora, quem entrou aí, saiu, que eu sei que algumas pessoas me sinalizaram que não iam poder ficar até o final. Quem está assistindo a gravação também, eu agradeço por estar dedicando esse tempo aí para ajudar a fortalecer essa nossa rede. Espero que vocês tenham gostado. Foi muita informação e foi de uma forma um pouco rápida, eu sei, mas eu tentei juntar o máximo de coisas possíveis para tornar essa dedicação de tempo aí de 1 hora mais ou menos, tornar isso de forma mais produtiva possível. Se você estiver assistindo a gravação ou se você está ao vivo e depois quer deixar suas perguntas, pode deixar no inbox, pode deixar nos comentários do post da gravação, pode chamar a gente no WhatsApp também, não tem problema, que a nossa intenção é alongar esse assunto e proporcionar outros momentos também para a gente poder trocar essa ideia. Esse foi só o primeiro assunto de uma série que a gente está fazendo para poder também contribuir com a nossa parte, ajudando os empreendedores aí que querem vender, atuar na rede social, ajudá-los
a compreender um pouco mais desse universo e desmistificar, né, que não é uma coisa tão difícil, é uma coisa só que merece um pouquinho de tempo, de dedicação, de estudo, e a gente pode prolongar esse assunto, tá certo? Então, fica aqui meu abraço, meu agradecimento. Quando a live estiver gravada e disponível, vocês vão ver na nossa página, aí vocês podem assistir de novo, com um caderninho para anotar com calma, senta com seu parceiro de negócios, manda para aquelas pessoas que vão gostar desse conteúdo também para poder fazer um estudo, e a gente vai abrir uma caixinha de perguntas depois aí para vocês sugerirem os temas que vocês querem ver por aqui. A gente já começou com esse e existem outros que já foram sugeridos. Agradecer aí a Tatiana, a Carla, né, o Michael que entrou também pela presença de vocês aí, espero que tenham gostado. E vamos prolongar o assunto, certo? Tem muita coisa para a gente conversar e eu estou à disposição. Então um abraço para vocês. Vou encerrando aqui antes que ele me corte, porque já apareceu aqui o sinalizador do tempo. E a gente vai se falando, tá certo? Valeu, boa noite galera, até logo.